Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao Entre Telas. Vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já se afastou de alguém porque essa pessoa só reclamava, era extremamente negativa ou se fazia de vítima o tempo todo? Se a sua resposta é afirmativa, sua intenção, sem dúvidas, era evitar comportamentos tóxicos que nos contaminam e nos prejudicam. Este é um mal que está presente não só nos ambientes corporativos, mas também em casa e nos relacionamentos. Na verdade, pode levar uma pessoa até o total fracasso em todas as áreas da sua vida. Mas já pensou que nós mesmos podemos apresentar estes comportamentos? Este é o tema de hoje, toxicidade nos relacionamentos. Vamos juntos refletir e difundir a ideia de que se estivermos atentos às boas atitudes, nós podemos, claro, reverter esse quadro com sucesso. Quem ajuda a fazer o Entre Telas é Maria José da Costa Oliveira e Daniela Cais. Vamos começar com a Dani. Dani, eu estava pensando, os comportamentos tóxicos que vem lá na infância, até da fase escolar, como que a gente identifica? Sem perceber, nós somos enredados nesse espiral de comportamentos tóxicos que começa muito cedo. Imagina que os pais se veem comparando os filhos com os filhos dos amigos, dos vizinhos, dos parentes, e às vezes até comparando um filho com o outro, né? Isso começa a gerar as primeiras tensões, né? Essas disparidades que a gente vê no desenvolvimento das crianças começam a gerar as primeiras tensões. Eu preciso fazer uma ressalva, porque é muito difícil acompanhar atentamente o desenvolvimento de uma criança e, ao mesmo tempo, lá nas primeiras idades, ter condição de compreender as suas individualidades, né? E especialmente na primeira infância, esses parâmetros de desenvolvimento, eles são importantíssimos para quem acompanha a criança, sejam os pais, os pediatras, os professores, isso tudo é muito importante. Mas é uma sementinha danosa que é colocada ali, que dá insegurança para os pais, que amedronta, que possa vir a ter algum problema. Então começam esses comportamentos que nós chamamos de tóxicos. E é uma confusão assim, o primeiro filho engatinhou com 6 meses, esse já está com quase 7, ainda está só sentadinho no chão. Como é que eu faço? Será que tem alguma coisa? E essa névoa de dúvida é uma possibilidade de toxicidade sobre uma criança, né? E quando chega na idade escolar, a amplitude da comparação aumenta, porque são muitas crianças. Uhum. Mas acontece o contrário com o critério de normalidade, ele vai ficando mais estreito. Por quê? Porque eu tenho um projeto pedagógico, um método, um objetivo para cada fase do desenvolvimento escolar. Então, essa criança, ela é colocada num lugar que muitas vezes é adverso àquilo que ela está apresentando e ela está sempre correndo atrás desse desenvolvimento, ela está sempre tendo que provar que ela tem condição. Isso faz com que a autoestima, a motivação e a própria sensação de pertencimento sejam jogadas para baixo. E por aí a gente já começa a ter uma série de estigmas. Veja só, não aprende, é preguiçoso, não quer fazer nada, é muito danado, não tem um comportamento bom, não é hiperativo. É hiperativo. O que acontece é que começam os indícios de bullying, que é um grau elevado de toxicidade, e também conflitos familiares, com discussões entre os pais ou entre os pais e a escola, uma série de atritos e de desgaste emocional que pode levar ao adoecimento da criança, dos pais e da família, né? Então, às vezes acontecem separações, às vezes acontecem uma série de situações que vêm
desse instinto competitivo que nos coloca sempre de olho no que está acontecendo ao nosso lado. E a gente deixa de focar o bom, o natural, o individual dessa criança. E nisso a gente deixa de ouvir o outro, de falar o que está acontecendo, né? Entre todos os envolvidos, escola, família e a própria criança, né? E quando chega a ter essa conversa, ela é muito agressiva, ela é muito pesada, ela está buscando culpabilizar alguém para dar conta de tudo isso. Então, assim, é tudo muito, muito pesado, né? Uhum. Então, são situações tóxicas que são vivenciadas em pleno desenvolvimento da personalidade. Então, pensem como é que isso é plantado ali, né? E que vão refletir vida fora, não é, Zezé? Com certeza. Na vida profissional, isso fica ainda mais nítido. Isso aparece muito mais. Essa toxicidade, ela é, então, amplificada. E eu queria que a Zezé falasse um pouco sobre isso. Interessante a sua fala, né? Porque a gente também começa a se autoavaliar, né? Até que ponto, muitas vezes, a gente também não carrega em algumas situações um comportamento tóxico. Eu comecei a fazer essa autoavaliação a partir do momento que a gente decidiu falar dessa temática, mas eu não tenho dúvida de que a questão do ambiente de trabalho, a coisa fica mais exacerbada ainda, né? Eu diria. E aí a gente começa a analisar, não é sempre que é tão evidente, né, na vida profissional, mas é interessante que é possível, inclusive, diferenciar aquilo que é um ambiente tóxico e aquele ambiente que é um ambiente ideal, que é um ambiente mais nutritivo nas empresas, né? Então, nos ambientes tóxicos, muitas vezes estão presentes o quê? Algo que é muito fácil de identificar: os conflitos, os abusos, os assédios, né? A falta de empatia, de proximidade, aí tem inclusive toda uma relação com a própria comunicação, a gente poderia dizer isso, né? A toxicidade, ela pode ser, na verdade, assim, tão forte que ela se incorpora, olha só como é interessante, na minha percepção, ela se incorpora na cultura organizacional, né? A ponto de transformar o clima interno em algo caótico. As pessoas, às vezes, elas continuam trabalham naquele local porque elas dependem daquilo financeiramente, mas elas não se sentem bem. Isso ocorre principalmente quando há pessoas, né, com comportamentos tóxicos na liderança, né? Aí é um pouco mais grave. E isso acaba influenciando de forma negativa, de uma certa forma vai contaminando. Mas não dá para a gente achar assim, que então vou identificar quem é que tem esse comportamento, né? Então vou substituir os líderes que têm esse comportamento, porque às vezes a própria estrutura, né, a política, que são determinadas nas empresas, elas acabam criando esse ambiente que a gente pode dizer um ambiente crônico, que é baseado no controle e aí com pouca atenção ao bem-estar dos funcionários. Então, a cultura, inclusive, assim, a gente pode chamar essa cultura de cabeça baixa, né, de você aceitar tudo, onde é melhor calar, né, até para poder manter o emprego, porque nem sempre as organizações permitem que você tenha uma visão crítica, né, até de construção mesmo. Até a opinião. Exatamente. Que acaba sendo estrutural desde a escola, né, porque a gente aprende que não é para responder, que você tem que ficar quieto, mesmo quando você tem alguma coisa a dizer, você precisa achar o momento adequado de se colocar, né? Pensar antes de falar, né? Se bem que é claro que a questão do respeito, ela tem que estar permeando sempre as colocações das pessoas, né? Às vezes o pessoal confunde isso. Mas o que a gente vê é que até isso tudo vai demonstrando, né, esse ambiente tóxico, um ambiente como esse, inclusive, ele acaba, olha só como ele é nocivo e traz só prejuízos, né, porque ele acaba limitando a produtividade, né, estou falando assim do ambiente de trabalho, então ele limita a produtividade, a inovação, né, que hoje as empresas perseguem tanto, a criatividade e, acima de tudo, afeta a saúde.
Ele reprime, né, Zezé? Ele reprime a gente. E deixa as pessoas com mal-estar, né? E eu vou falar assim, como quem já viveu a situação, né? Eu já passei pela experiência de ver o impacto de se instituir uma cultura de mais competitividade interna que revelou comportamentos tóxicos e que eu vi, assim, muito claramente pessoas muito próximas com saúde física e mental, né? Com problemas de saúde física e mental por conta dessa mudança e dessa exacerbação de um comportamento que a gente poderia chamar de tóxico. Eu me lembro, agora eu vou assim, aproveitar e lembrar um pouquinho lá atrás, tá? Lá atrás, nem tanto atrás assim, mas quando eu fui estagiária. Mas eu trabalhava no local como estagiária no período da tarde. E eu comecei a fazer uma análise já naquele período. Havia uma funcionária que ela exercia uma grande influência nas demais pessoas que trabalhavam ali. E eu gostava muito do trabalho que eu fazia, né, dentro da minha área, inclusive lá eu conheci pessoas fantásticas que se tornaram amigas. Mas eu percebia claramente que havia um clima muito pesado no ar. Como era o meu primeiro trabalho, isso aí parece que a gente fica mais atento, mais sensível a isso, né? E o que acontecia muito lá? Tinha muita fofoca, muitas intrigas, muita energia acabava sendo desperdiçada para resolver conflitos, né? E esses conflitos internos que acabavam impactando muito. Quando eu me formei, eu fui efetivada nesse mesmo local. Só que eu, de estagiária, que fazia meio período, eu passei a cumprir um horário integral a partir das 8 da manhã. E aí foi muito interessante, porque eu percebi a diferença no clima, no ambiente, entre o período da manhã e o período da tarde. Por quê? Na parte da manhã havia mais leveza, mais ideias compartilhadas, mais ações integradas. Já à tarde, quando essa funcionária chegava, esse clima parece que vinha uma nuvem escura. E cedia lugar para um ambiente totalmente diferente. Parecia que a gente estava trabalhando em outro local. Né? Um ambiente pesado, de muita desconfiança, de inveja, de ciúme, de fofoca, né? Até hoje eu não sei se essa pessoa tinha noção do que ela causava no ambiente. E às vezes eu também, na hora que eu fico fazendo esse julgamento da pessoa, eu fico também me autoavaliando para ver, será que eu também causo isso em algum ambiente, né? Seja no meu ambiente familiar, às vezes a gente dá umas escorregadas e aí a gente precisa fazer esse reconhecimento. Mas eu vivi também outras situações que reforçam que pessoas com comportamentos tóxicos, porque existem aquelas que estão sempre em comportamento tóxico, elas estão presentes na maior parte dos lugares, né? Agora é interessante, nem sempre elas são antipáticas, nem sempre elas são maldosas, nem sempre elas são adeptas de boatos, mas cá entre nós, muitas delas reúnem algumas dessas características, tá? E às vezes nos deparamos, vou dizer assim, bem forte, mas com verdadeiros psicopatas, né? São capazes de criar situações que contribuem para aumentar a toxicidade do ambiente. E essa toxicidade, além de estar associada em alguns casos com questões psicológicas, né, ela pode também estar relacionada à falta de ética, à falta de respeito, à falta de confiança, ou seja, sabe aquelas virtudes que a gente já tratou aqui? A lista, né? Eu diria que são fundamentais para amenizar essa toxicidade. E no ambiente profissional, também só para fechar, uma cultura de alta competitividade no meu entender, a responsável pelo clima nocivo, trazendo prejuízos para as organizações e para as pessoas. Mas, concordo com você. E vou perguntar para você, nesse nosso breve bate-papo, que a gente tem tanta coisa para falar, né, sobre toxicidade, nós temos a impressão de que, não sei, os valores vão sofrendo cada vez mais duros golpes, né, ao longo da vida. Você também está sentindo isso?
Eu concordo com o que a Dani falou, também com você, me identifiquei, fui lá atrás, fui em algumas histórias, vim, trouxe para o meu dia a dia, e eu acho que é isso mesmo. E vale essa reflexão, vale esse autoavaliação, autoconhecimento de nós, porque ajuda, né, a identificar essas relações tóxicas e também ajuda para que a gente não também entre num ciclo vicioso também, né, de levar essas características que às vezes estão conosco e nós não queremos mais, né, nós queremos mudar. Nós vivemos em sociedade, diariamente no nosso conviver nós passamos por irritações, pessoas que nos aborrecem, outras discutem sempre por discordarem. Essas relações dentro ou fora do ambiente familiar, elas geram desconforto, né, gente? Estresse, até inferiorização, abuso, ou seja, sentimentos ruins. E quando o processo de se comunicar com essas pessoas fica mais tenso, ou seja, a gente sabe que a pessoa é tóxica e eu tenho que me comunicar com ela, eu tenho que conviver até dentro de casa, isso traz dor e sofrimento. E aí, como eu comecei a minha fala, Zezé, é tão importante a gente reavaliar, né? Talvez um distanciamento momentâneo, procurar alguma ajuda médica, algum especialista, mudar a forma de falar e de ouvir com essa pessoa. Vale, eu acho, que observar. E aí eu fui fazer uma pesquisa na internet e até anotei para trazer para vocês aqui, ó. A gente precisa prestar atenção em pessoas que desvalorizam as nossas conquistas pessoais e profissionais, pessoas que são críticas, que chegam até a fazer piada, né? Também perceber se há respeito pelo nosso espaço, pelo nosso tempo, pela nossa privacidade, se essas pessoas querem controlar a nossa vida, se elas acabam tendo atitudes grosseiras em muitos momentos, né, aquelas famosas patadas, aquelas famosas, né, cutucadas na gente. Mas a gente também tem que avaliar se nós não fazemos também a mesma coisa. Exato, foi o que eu falei, vale a reflexão, para identificar se as pessoas estão sendo tóxicas com a gente, essas perguntas são válidas. E também o inverso, né? E se essas pessoas estão exigindo muito a nossa atenção e muitas vezes se fazendo de vítimas, né? Ações egoístas e ciumentas, a gente vê um monte, né, que são justificadas por amor. E aqui vale uma série de outros questionamentos envolvendo os relacionamentos amorosos tóxicos, que levam a situações muito críticas que nós conhecemos. Então, se nós conseguimos identificar essas pessoas, a gente consegue trabalhar melhor isso. E acredito eu que também fazer essas perguntas, como nós somos com os outros, também nos traz sempre benefícios. Por quê? Porque nesse processo do comunicar, estão envolvidos duas pessoas, no mínimo, né? Quem escuta e quem fala. E quem fala também escuta. Então, eu acho que vamos identificar essas falhas, vamos chamar assim, né, de comunicação, que acabam sendo tóxicas, porque acabam trazendo sofrimento e também dor. Mas se nós entrarmos neste emaranhado, temos que conseguir sair, não é, meninas? Cada uma de vocês tem uma estratégia de atitude positiva para neutralizar a toxicidade, trabalha isso já. Como que vocês apontariam aí uma orientação? Primeiro, eu acho que é assim, extremamente positivo a gente estar falando sobre isso nesse momento, porque eu vejo esse momento que nós fomos agraciados, né, com essa pausa tão longa, eu vejo como um momento de revisão. E a gente consegue identificar agora muitas coisas que não estão dando certo, né? Então, quando eu penso na educação, tem uma série de estratégias que precisam ser revistas, né? Sobre a singularidade da aprendizagem, sobre a expressividade reprimida,
e uma série de outras coisas que podem nos dar uma dose melhor de vida saudável e de bem-estar. A própria comunicação não violenta, né, Dani? A própria comunicação não violenta tem uma série de estratégias que ajudam a repensar as relações e você parte de si mesmo. Isso eu acho interessante. Você não espera do outro, você vai construindo a partir de você e vai modelando as suas relações com os outros. Isso eu acho muito bacana. E eu ia dizer que eu tenho aprendido muito com a comunicação não violenta e daqueles pontos que eu não consigo sair, mesmo utilizando todas essas regras, a minha estratégia é o distanciamento. Então, nesse momento eu percebi que tem situações e pessoas que a distância fizeram com que a relação ficou mais saudável. Eu também concordo. Então eu acho que acabo utilizando essa como uma estratégia vida fora agora. Concorda, Zezé? Qual a tua estratégia? Eu também vou seguir essa linha. No caso, assim, é lógico que tem alguns comportamentos isolados que são tóxicos, assim como a gente também muitas vezes pratica, mas quando você vê que a coisa é crônica, quando você vê que a pessoa não vai sair daquela situação, daquele comportamento nunca, a melhor coisa é você se afastar. Eu também uso muito isso, eu procuro me afastar porque não tem jeito. Agora, eu acho legal também saber que hoje, no caso das empresas, existe tanto essa preocupação que algumas já têm até contratado, não sei se vocês sabem, até tem o diretor da felicidade ou coaching do bem-estar, né? E é um profissional que muitas vezes é contratado com o objetivo de criar um ambiente de mais confiança, de comunicação mais adequada, né? Porque os funcionários... Ficar atento a essas hostilidades, né? Exatamente, inclusive porque tem muitos processos hoje envolvendo assédio, né? Assédio moral, então é uma questão muito séria, né? E há ambientes que na verdade são tão tóxicos que onde as mudanças elas precisam ser colocadas, né? Elas precisam ser realizadas, as políticas internas precisam ser revistas, a mentalidade precisa mudar, as perspectivas. E eu vejo também que essa questão de estimular cada vez mais a ética, o respeito, as relações de confiança como fundamental. Eu concordo com vocês também que esse distanciamento ajuda e muito. E quando a gente parte por relacionamentos tóxicos mais sérios, como o abuso, o assédio, a chantagem, eu acho que aí vale a busca por um profissional. Vale a busca por alguém que possa te orientar de uma maneira até para buscar a questão jurídica e rever alguns direitos aí para que você possa resgatar, né, tudo que ficou reprimido, né, Zezé e Dani, tudo que você está aguentando e não sabe por onde sair, qual é a saída sozinho. Sozinho muitas vezes a gente não consegue, mas se a gente, nesse processo de comunicar, conseguir colocar para fora, ter coragem e consciência, eu acho que é um caminho para se percorrer. O que você falou é muito importante, porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem sair desse emaranhado que elas entraram, exatamente por aquilo que nós começamos a falar, porque desde cedo elas entenderam que o que cabia a elas era esse pouco, era esse difícil, era esse complexo. Então é muito positivo que a pessoa também seja alertada sobre essa possibilidade de renascimento, de resgate, de fortalecimento. Colocar para fora, né, Zezé? E acho que inclusive no caso assim, de uma autoavaliação, procurar profissionais da área de psicologia, né? Isso mesmo que eu dizer. Outras ajudas mais importantes. E a empresa também, as organizações, a escola, tem que estar muito preocupada com tudo isso, porque está impactando, é o que a gente já falou em outros momentos. Nós estamos diante de uma sociedade cada vez mais doente. O ponto bom é que estamos evoluindo, né? Basta ver os exemplos, os casos que vêm à tona, enfim, né? Tanto lá na infância, né, Dani, com as escolas, com as empresas, né, Zezé, e também dentro de casa, nos relacionamentos principalmente amorosos. Eu acho que a gente já deu um salto aí, né? Com certeza. Concordo. Pelo menos a gente está
repetindo isso, né? Eu acho que já é bem válido. Bem válido. Muito obrigada pelo programa de hoje, Dani. Eu que agradeço, muito bom estar com vocês. É isso aí, Zezé. Semana que vem a gente tem um novo encontro aqui no Entre Telas. Opa, vamos lá. Sempre muito bom estar com vocês, discutir tudo isso. Sempre muito bom ter você aí do outro lado acompanhando. Lembrando que nós já temos mais de 25 programas do Entre Telas. É só acompanhar a playlist no canal da Academia da Palestra no YouTube e acompanhar diversos temas do universo do comunicar. Esse universo que a comunicação nos traz e permeia os nossos relacionamentos profissionais e pessoais. Semana que vem, nós três esperamos por você. Até lá!